Então, deixa eu só. Pastor Walter, o senhor ore por nós? Moro. Glória a Deus. Eu creio que está tudo certo aí. Está ouvindo bem aí? Sim. Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer por esse dia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo ministério renovado, Pai, renovada, que o Senhor possa estar nos abençoando nesta noite especial, Pai, aqui no Tadel. Abençoa, Pai, a vida do pastor Alex, que está na direção, Sim, sim. toda a direção que está, Pai, sobre esse Tadel. Queremos te pedir também pela vida do apóstolo, de toda a caravana que está ali no Japão, que o Senhor venha abençoar eles ali, nesses dias que ainda eles vão estar lá, traga eles de volta embaixo da tua graça, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa que estará entrando nesse Tadel, Pai, e que nós possamos aqui aprender, administrar a tua palavra através do Tadel, através do Pai Nosso, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus por esse tempo tão precioso que Deus tem nos permitido viver. Obrigado, pastor Walter, pastora Lourdes. Queridos, nós estamos assim vivendo algo muito especial. Eu tenho certeza que na sua igreja também você tem vivido isso, você que tem vivido essa experiência do Pai Nosso. Eu tenho vivido uma experiência muito interessante com o Pai Nosso. As profundidades dos comentários em cada lição têm sido muito reveladoras para mim. Eu sei que também para você, em cada semana, tem sido um tempo muito precioso de testemunho. A palavra de Deus tem feito a diferença. Eu acredito que todos nós que estamos envolvidos nesse projeto estamos vendo a palavra de Deus fazendo a diferença nas vidas que ali estão recebendo, até mesmo em nós que temos o privilégio de poder compartilhar e ministrar semana a semana cada uma dessas 8 lições. Outro ponto muito é precioso para nós é a participação das pessoas do Pai Nosso nos cultos de celebração. Aqui na sede a gente já tem visto algumas pessoas participando já dos cultos, vindo aos cultos, pessoas que estão sendo alcançadas e ministradas no Pai Nosso, que estão recebendo o convite, estão aceitando o convite, estão participando dos cultos. Então eu queria nesse momento, antes de termos uma palavra preciosa que eu sei que vai ministrar poderosamente ao nosso coração, quero saber se alguém que está aqui conosco, 2 pessoas gostariam de compartilhar um testemunho de como tem sido a experiência, como as pessoas têm recebido o Pai Nosso, se você já tem do seu Pai Nosso alguém que foi à igreja, como é que foi essa experiência e você gostaria de comentar. Se você tem, é só levantar a sua mão que eu vou abrir o seu microfone e a gente nós seremos edificados com o seu testemunho. Amém? Então, se você tem alguém que você está fazendo o Pai Nosso e gostaria de compartilhar um testemunho, inclusive, se essa pessoa já foi até o culto, também fale conosco aqui que nós queremos ouvir esse testemunho. Pastor Luia, Benilde, vamos lá. Mandei os. Precisa abrir aí, pastorzão, mandei a solicitação. Agora sim. Amém. Tudo bom? Ó, a gente começou a Casa de Paz em um casal. Não, primeiro começou só com a mulher. E aí no terceiro encontro, né? Ele veio e aí a esposa dele aceitou Jesus, a cunhada aceitou Jesus. E ele já no terceiro encontro já no segundo encontro a mulher dele já começou a ir. Agora ele está indo também e aceitaram Jesus, então já uma família inteira já lá com a gente na casa que a gente fez. E aí tem um outro que até o Joel falou de um rapaz que tentou o suicídio pela segunda vez. E aí eu tive que ir na UTI, mas ele estava entubado. Os médicos falou que ele os órgãos já tinham parado tudo e pediu só para a família ir lá para despedir. Aí eu fui lá orar com ele lá, né? Mas ele estava entubado. No dia que a gente ia começar a casa de paz, ou a casa de oração, o Pai Nosso, ele foi internado e acabou pegando a infecção e ficou entubado. E aí ele acordou. No dia seguinte, os médicos não entendeu. No dia seguinte ele acordou, que era para a família ir lá se despedir dele, ele acordou e mandou mensagem que tá esperando ele sair do hospital para a gente fazer. Eu até pedi autorização para o apóstolo
que a gente vai fazer. É um casal homossexual, são dois homens, e eu creio que Deus vai fazer uma transformação na vida deles. Uma, porque a cama que eles têm era do pastor Eliseu. Aí eu dei para eles, né? Então eles não vão conseguir fazer nada em nome de Jesus. Eu já... Mas está sendo uma bênção. Eu creio que vai ser mais uma família lá na nossa igreja convertida. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, em Amém. nome de Jesus. Graças a Deus, pastorzão. Isso é muito importante. A gente tem que entender que Deus está nos chamando para alcançar pessoas e a gente não pode escolher quais são as pessoas que nós vamos alcançar, né? Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque Deus vai nos levar a pessoas que a igreja mesmo tem marginalizado e esquecido, e nós precisamos estar atentos a isso. Amém? E gostei da atitude profética, né? Em nome de Jesus. Não vai acontecer nada porque a cama está ungida, graças a Deus, né? Então Deus está no controle de todas as coisas. Pastor Walter está ali que não se aguenta, né? Quem mais tem mais um testemunho precioso para compartilhar dessa semana? Já estamos na sétima, querido, penúltima semana do Pai Nosso. Levante a sua mão que vou abrir a sua câmera, mais um testemunho para você que gostaria de compartilhar o que Deus tem feito no seu Pai Nosso, como tem sido. Vamos lá, estou de olho aqui. Vamos ver se tem mais alguém para compartilhar. Levante a sua mão. Vai ser uma grande experiência, amém? Graças a Deus. Mais alguém? Vamos lá. Ah, tá aqui, ó, Dodô. Muito bom. Tô abrindo o microfone e mandei a solicitação aí, viu? Pronto. Amém. A paz do Senhor também a todos os irmãos. Amém. Então, quarta-feira passada, nós temos também esse testemunho de uma pessoa que aceitou Jesus. Nós fizemos o apelo e na nossa célula, ela aceitou Jesus Cristo. Ela tem problemas de mobilidade, ela ainda não foi na igreja, mas eu creio em nome de Jesus que ela vai começar a ir na igreja. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Vidas estão Amém. O sendo Senhor salvas. está operando no nosso meio. Glória a Eu Deus. creio, graças a Deus, nós vamos ainda ouvir muitos testemunhos de salvação, de milagre, de transformação, e eu creio nisso, amém? Então, sem mais demoras, nós teremos o privilégio, nesse final de feriado tão precioso, de ouvir a nossa querida pastora Luzia, lá da renovada São Lourenço. Pastora Luzia, Deus abençoe a tua vida. Vamos aplaudir, a igreja está em peso aqui, hein, pastora? Olha só, que chique. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, viu? Amém. Amém. Glória a Deus. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Então, tá bom. Primeiramente, eu quero. Para mim, está travando aqui um pouco. Não sei se está travando aí. Está Tá um travando? pouquinho só, tá um pouquinho, mas vamos lá, dá para ouvir. Dá para ouvir? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, o apóstolo aí, de ter convidado, no meio de tantos homens de Deus, com tanta sabedoria, e ele me escolher, né? Então, eu agradeço a Deus pela confiança do apóstolo, por acreditar, né, naquilo que o Senhor tem nos levantado para levar a palavra. Quero agradecer aqui o apóstolo Alex também, está no lugar de apóstolo, já está saindo apóstolo. Quero agradecer também o pastor Alex por toda a dedicação aí em nos ajudar e dizer que para mim é uma honra, viu? Poder trazer esse estudo, que na verdade é um estudo que tem nos ensinado, é um estudo pronto, né? E Deus tem falado tanto. E hoje eu quero só motivar você que está me ouvindo, que está fazendo, seguindo todo o roteiro que nós seguimos ali no começo. Hoje eu vou falar da sétima lição, mas eu sei que você segue todo o roteiro antes de chegar na sétima lição. Eu vou fazer de conta que nós já lemos aqui em Mateus capítulo 6, do 9 ao 13. Eu vou fazer para a gente começar a sétima lição.
que seria... Para mim está travando tanto? Para você está travando? A voz ela fica um pouco picotada, pastora. Não sei se tem alguma outra internet Eu para vou, conectar. eu vou para a sala, só um segundinho, peraí, Ok, peraí, tá ok. peraí. Enquanto a pastora está se locomovendo, lembre-se que nós temos todas as nossas lições disponíveis no site da nossa igreja, www.renovada.org.br, e também todo o vídeo de treinamento, como o que a pastora Luzia vai fazer agora, ele vai ficar disponível junto no nosso aplicativo para que você possa ter o PDF da lição e também você possa ter acesso ao vídeo. Além disso, temos o resumo do Pai Nosso Kids, tá? Então você encontra isso também lá no nosso aplicativo, você que está fazendo o Pai Nosso com as crianças. Pastora Luzia, tá contigo de novo. Aí, Melhorou. tá me vendo? Sim, Tá dando para ver? Deixa eu melhorou. achar aqui só um lugar para sentar aqui. Aí, Excelente. tá bom? Muito bom. Então tá. Então, seguindo aqui a 7ª lição, então eu vou falar um pouco sobre a lição 7ª, né? Na 7ª lição que diz: "E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal." Só que antes de chegar nessa lição, eu gostaria só de relembrar um pouco do que foi falado na semana passada, né, do nosso irmão Biro, que foi uma bênção, falando sobre o perdão. E eu vejo Jesus, assim, ele nos ensinando uma grande lição e dando continuidade na sua oração. Jesus, ele nos ensina que primeiro pedimos perdão dos nossos pecados, e como Jesus, ele tem nos ensinado a buscar o poder e o auxílio de Deus para não voltarmos a pecar. Então, o ensinamento de Jesus é: você pede perdão, busca auxílio para não voltar no pecado. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo para cada um de nós: eu não quero apenas ser perdoado pelos meus erros e pelas minhas falhas. Quero também ser transformado para não voltar a tropeçar no mesmo lugar. E uma vez eu li uma frase que diz assim: quem não sai do lugar da tentação pode reclamar da queda. Eu acredito que a oração de Jesus, ela está nos ensinando a não só sermos perdoados pelos nossos pecados, pedimos perdão por ele, mas também sair do lugar que nos tenta, sair daquele lugar que nos leva a pecar. Quando ele diz: perdoa os meus pecados assim como eu perdoo a quem tem me ofendido, em seguida ele vem: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu e você precisamos ter uma posição em Deus, né? Saber a nossa posição de sair do lugar que é tentado para mim e para você. É por meio do homem entrou o pecado no mundo. E a Bíblia fala em Romanos, capítulo 5, eu vou pedir para a Fabi ler para mim, 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Amém. Então, nós sabemos que o pecado entrou no mundo através de um homem, e ali entrou o mal na terra através também de um homem. E esse pecado foi a escolha do homem se tornar independente de Deus. E por isso Jesus, ele vem nos ensinar no Pai Nosso a busca diária da dependência de Deus. Então, a gente pode trazer isso como mais uma lição aqui. O pecado entrou e com o pecado mostrou a independência do homem. Mas Jesus, quando ele faz a oração, não nos deixa ir em tentação. Ele está mostrando a dependência de Deus. Em outras palavras, quando nós estamos diante de uma tentação, nós temos que aprender a pedir ajuda para Deus. Para Deus não deixar a gente cair em tentação.
Então, Jesus nos ensina, diante da tentação, nós devemos pedir ajuda. E a ajuda, quando a gente pede, reconhece, né, que precisa de ajuda, isso significa eu estou me tornando dependente do Senhor. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Só que eu vou perguntar para alguém que é muito expert, que entende muito do assunto. Então, eu vou perguntar para o pastor Alex. Eu gostaria de fazer essa pergunta para o pastor Alex, para ele me responder. Oi, pastor. Falhou um pouquinho. Tô aqui. Falhou um pouquinho. Pode repetir a pergunta, por favor? Nossa, peraí. Deixa eu ver minha internet aqui. Peraí, tá falhando? Vou tentar na dual, acho que eu vou. É Vai lá. difícil. Abre o som do áudio, por favor, e aí eu vou mudar de celular. Tá, vou abrir aqui então, pastorzão. Abre aí. Aqui. Que prova! Não, Deus é bom o tempo todo. Ao vivo é assim mesmo. Vai lá. Eu vou fazer a pergunta para o pastor Alex. Isso. Eu falei, vou repetir, né? Vou perguntar para alguém que é no assunto. Pastor Alex, você acha que, às vezes, Deus nos coloca em situação de tentação? E por quê? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Deus, eu vejo assim, quando lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas o próprio Deus não tenta ninguém. O próprio Deus não nos tenta. Mas nós estamos sujeitos às tentações. É assim que eu vejo que muitas vezes nós nos colocamos numa posição e Deus permite que passamos por provações, mas Ele mesmo não tenta. É assim que eu vejo, mas Ele nos permite passar por situações até mesmo para provar a nossa fé. Amém. Amém. Obrigado pelo esclarecimento. Amém. Mas o comum é muitas vezes as pessoas pensarem ou achar que as tentações vêm de Deus. E é como se Deus estivesse nos testando o tempo inteiro para ver se vamos ficar firmes e se vamos merecer ou não a bênção do Senhor. Só que essa ideia não é bíblica. Deus prova a nossa fé, mas Ele não nos coloca tentação. Então, eu quero pedir para a Anne ler para mim, em Tiago, capítulo 1, o versículo 13 e o 14. A paz, boa noite. Tiago 1, 13 e 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Amém. Eu vou ler também em 1 Coríntios 10, 13. Não vem sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o escape, para que possais suportar. Então, aqui, Deus ele deixa claro para nós que Ele não nos tenta, o Senhor não nos tenta. E uma das coisas que tem algumas traduções que diz assim: e Ele mostrará a saída para conseguir resistir à tentação. Em algumas traduções a Bíblia diz que o Senhor Ele vai nos dar a saída quando nós somos tentados. Então o Senhor não nos tenta para o mal. A tentação não é algo que vem do Senhor, mas a nossa mente muitas vezes fica pensando, né? Será que é o Senhor que está me tentando? Não, o Senhor não tenta. A ninguém o Senhor tenta. Mas junto com a tentação, o Senhor vai nos dar escape.
O Senhor vai nos dar a saída para você sair dessa tentação. Assim, se nós fizermos de acordo com como Jesus fez, né? Pedir ajuda para o Senhor. Com a nossa própria força, não é possível resistir à tentação. Mas, com a presença de Deus, sempre vai haver o escape. E o poder de Deus, com o poder de Deus, é possível suportar. E como que eu encontro esse auxílio e esse escape? Aonde eu encontro auxílio e escape na hora da tentação? E aí eu pedi para a Cíntia, eu não sei se ela está aí, para ela ler para mim o Salmo 91, o versículo 1 e 2. Se a Cíntia não tiver, eu vou pedir para a Anne ir abrir para mim e ler o Salmo 91, versículo 1 e 2. Não sei se a Cíntia está aí. Cintia, deixa eu dar uma olhada aqui. Se ela tiver com outro nome, dá um tchauzinho pra mim aqui. Cíntia, não achei, pastora. Não Então, vou achou? abrir o microfone da Anne aqui, tá? Tá bom. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, aonde eu encontro escape? O Senhor é o meu auxílio. Deus, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. O Senhor, ele tem para mim e para você auxílio. O Senhor, ele é o nosso auxílio, o socorro que a gente precisa. O Senhor é aquele que diz para mim e para você que ele é o refúgio, ele é a fortaleza em quem eu confio. Então, aonde a gente encontra, aonde eu e você podemos encontrar refúgio na hora da tentação? No Senhor, somente o Senhor. E somente aquele que habita nesse esconderijo pode dizer de verdade que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, a ajuda que não falha. Esse esconderijo e essa sombra é Jesus. Quando vamos até Deus por meio de Jesus, podemos pedir com confiança e não nos deixar e pedir para ele não nos deixar cair em tentação, mas livrar-nos de todo mal. Como demonstrar dependência na prática? Como que eu demonstro a dependência do Senhor na prática? Através de uma vida de oração. Mas a oração que demonstre dependência e que busque entender a vontade de Deus. Aqui eu entendo que como que eu posso praticar essa dependência de Deus? Tendo uma vida de oração. Só que, vamos supor, existe vários tipos de oração. Quando meu filho vai de manhã para a escola, eu oro para Deus guardar, coloco ele para se arruma e levo para a escola, e ali eu peço para o Senhor abençoar. Vamos orar pelo almoço, estamos orando ali pelo alimento, dando graça, é um tipo de oração. Agora, a oração que Jesus ensinou aqui é uma oração específica. É uma oração que tem um objetivo específico. E essa dependência para não cair em tentação e ter Deus como o meu auxílio, o meu socorro, e eu tenho que ter Deus como a minha ajuda, eu preciso ter essa oração específica também. Assim como Jesus foi específico. Não me deixe cair em tentação, mas, Senhor, me livra do mal. Foi uma oração específica de livramento. E então Jesus, ele fez essa oração específica. Eu e você precisamos entender que nós precisamos ser específico para resistir, para poder orar ao Senhor, pedindo: Deus, me livra do mal, me livra da tentação. Por quê? Porque a vida ela é repleta, né, de escolhas. E cada escolha tem a sua consequência, que pode ser boas ou ruins. O problema é que nem sempre nós conseguimos enxergar as consequências das escolhas que fazemos. Então, o que que nós precisamos? Guarda bem essa palavra. Precisamos, na hora de escolher, ter discernimento para poder fazer a escolha correta.
E aí tem também a ilustração, e eu queria falar um pouquinho sobre o cavalo de Troia, né? E sobre esse filme. O episódio do cavalo de Troia vem da tradição da Guerra de Troia. Os gregos fingiram desistir da guerra e deixaram um grande cavalo de madeira como presente. Os troianos, curiosos, enganados, aceitaram o cavalo, mas dentro dele estavam soldados inimigos. Resultado disso, abriram a porta para a própria destruição. O Pai Nosso, na oração, nos ensina por Jesus Cristo. Quando dizemos não, nos deixe cair em tentação, estamos pedindo para Deus discernimento, proteção para não sermos enganados ou atraídos por aquilo que parece bom, mas traz consequências ruins. A ligação é simbólica. A conexão está na ideia de tentação disfarçada. O cavalo parecia um presente, mas era uma armadilha. A tentação também, muitas vezes, parece algo bom, inofensivo e até vantajoso. Quando a pessoa aceita o cavalo, ou seja, cede à tentação, pode abrir espaço para problemas espirituais ou emocionais ou até práticos. Aplicação prática para nós. A frase do Pai Nosso é como um alerta. Nem tudo que parece bom vem de Deus. É preciso discernimento antes de aceitar certas propostas, decisões ou caminhos. Evitar a tentação é muitas vezes não abrir a porta para aquilo que pode nos destruir depois. O cavalo de Troia representa uma tentação disfarçada. A oração é um pedido para não cair nesse tipo de engano. Então eu diria que a oração é a ferramenta para vencer a oração, mas a oração específica de dependência de Deus. Eu diria que quando eu oro, Deus ele vai dar discernimento para mim e para você receber não aceitar de fato os cavalos de Troia que Satanás tem mandado para nos enganar. Então, quando eu e você entendemos que o Senhor ele já nos deu a lição para vencermos a tentação. Se o próprio Jesus deixou ali um modelo para mim e para você, eu e você precisamos ter o discernimento agora de colocar em prática o pedido de ajuda. Pai, não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Me dê discernimento para quando os presentes gregos aparecer na minha frente, eu tenha discernimento de falar, eu não quero. Mas isso só através de uma vida de oração. E agora eu quero também ler com você em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, eu vou pedir para a Tamara ler para mim. Paz, boa noite. Estejam alertos e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha só. Estejam em alertas e vigiem. O diabo, nosso inimigo, ele está, eu gosto da tradução que diz ao derredor, porque eu creio que ao meu redor estão os anjos do Senhor acampados e ele nos livra. Então eu creio que ao derredor, mas eu preciso vigiar, eu e você precisamos vigiar. Nós precisamos estar em alertas, porque o inimigo, ele está procurando para nos devorar, uma brecha para que ele possa devorar. Mas eu creio que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor para nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. E Mateus, capítulo 26, o versículo 41, que diz assim: Vigie e orem, para que não entreis em tentação. Então, a lição hoje é: vigie,
ore como Jesus orou, peça como Jesus pediu, para que você e eu não venhamos a cair nas tentações. E tentação é algo mal, porque o próprio Jesus diz: livra-me do mal. Então, eu e você precisamos vigiar e orar para não entrar em nenhuma tentação. E eu e você também não precisamos ter medo do diabo. Ah, eu sou tentado, meu Deus, e agora? Não, eu e você não precisamos ter medo. Por quê? O poder de Deus é maior. O poder de Deus é muito maior do que qualquer tentação. Eu e você só precisamos nos posicionar, colocar em prática aquilo que nós temos aprendido nesse decorrer desse tempo. Aprender a vigiar, orar, dependência de Deus total. E através dessa dependência com Jesus, eu e você podemos vencer o mal, podemos vencer o pecado, porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Eu vou pedir para a Carol ler para mim Judas, capítulo 1, o versículo 24 e 25. Boa noite, paz. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a esse que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. 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 Olha que lindo. A minha tradução tá assim, que é a do estudo. Aquele que é poderoso para impedir de cair e para apresentar diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. O Senhor é quem nos impede de cair. Olha só, Deus não quer que você caia na tentação, mas Ele mesmo, Deus, pode te livrar da tentação, porque Ele é poderoso e Ele tem poder. Mas para isso, precisamos ser dependentes do Senhor. E aí, também eu queria que, se você quiser, lógico, fazer um quebra-gelo, que eu vi que eu senti que tem tudo a ver. Você pegar uma frase como escrever tentação e colocar num lugar muito visível da casa, que aí quando as pessoas chegarem, se possível você chega antes para fazer, né, escrever tentação e cole num lugar que todo mundo vai enxergar. E coloque no alto, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí você coloca esse num lugar alto. Todo mundo vai chegar e vai olhar para essa frase tentação, né? E assim somos nós, e em cima disso você pode ministrar. A tentação está aqui, querendo tirar o seu olhar, querendo tirar você do foco. Mas quando nós somos dependentes, quando nós aprendemos a confiar, a orar, a buscar dependência no Senhor e elevar os nossos olhos para o alto, olha da onde vem o socorro para você vencer a tentação. É do alto que vem o socorro para eu e você não cairmos nas ciladas que o inimigo coloca no meio do caminho para mim e você. E semelhante de Jesus, quando você é dependente, é para Ele que você pede ajuda. É para o Senhor que você vai pedir socorro e vai ter livramento das tentações em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Meu Deus, que poderoso, pastora Luzia. Muito obrigado. Glória a Deus pela tua vida. Foi um tempo muito precioso mesmo, poder viver essa experiência. Amei a questão da dinâmica, viu? Depois, se você puder escrever ela e mandar ela para os pastores, a gente manda aqui. Porque, olha, gostei demais, dá para aplicar em várias situações. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, o pastoral, do filhão. Nós amamos demais vocês e continue com essa unção, com essa graça para ministrar sobre a nossa vida, viu? Somos muito gratos a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez pela vida da pastora Luzia. E o pessoal de São Lourenço está todo orgulhoso aí, dá para ver no rostinho deles aí, quão orgulhosos eles estão, todos fazendo coraçãozinho. Olha só que chique para pastora. Maravilhoso. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, viu?
Queridos, nós estamos chegando ao final do Pai Nosso. Nós estamos envolvidos há 6 semanas, essa será a 7ª semana que nós estamos envolvidos nessa campanha do Pai Nosso, e eu tenho certeza que Deus está falando ao coração de cada um de nós, ao coração de cada casa que se abriu, ao coração de cada família que se dispôs. Nós sabemos que células nascerão desse processo do Pai Nosso, não por conta do número, mas por vidas sendo transformadas, por casas que estão recebendo a glória de Deus, casamentos restaurados, filhos voltando para casa, pessoas sendo libertas, pessoas encontrando o caminho, a verdade e a vida. Então enxergue o Pai Nosso não apenas como uma ferramenta de evangelismo, mas como a própria manifestação do céu na terra. Nós precisamos enxergar desta forma, nós precisamos entender que cada versículo que nós lemos, nós precisamos entender que cada testemunho que compartilhamos, que cada oração que ministramos e fazemos, ela está cumprindo um propósito, ela está trazendo o céu para a terra, e a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia. Então, sempre que você se locomover ao seu Pai Nosso, que você possa se revestir de toda a autoridade, que você ore ao Senhor, revista-se de toda a armadura, e peça para que o Senhor dê ordem aos anjos dele para nos guardar e nos proteger, abençoar a casa. Como o pastor Luia falou, nós estamos entrando num terreno e nós estamos conquistando esse terreno. Então existe uma guerra no mundo espiritual sendo travada, não menospreze isso, né? Então você está indo em casas onde Satanás estava reinando e agora a luz de Cristo que dissipa as trevas está tomando conta daquele ambiente. Então nós precisamos entender a seriedade do que nós estamos fazendo, principalmente agora, com essa palavra que a pastora Luzia trouxe. Eu quero convidar você a estar muito preparado. Se você vai ministrar essa mensagem amanhã, quinta, ou você já ministrou, mas que você esteja preparado para essa mensagem. Você viu a pergunta que ela fez e a seriedade dessa pergunta? Né? Você acredita a respeito da tentação, né? Eu vou até pegar a pergunta certinha aqui. Vocês acham, ou você acha que Deus nos coloca em situação de tentação? Essa é uma pergunta que você que vai ministrar precisa estar preparado para responder. Saber que Deus não tenta ninguém, mas nós nos submetemos ou as nossas decisões por vezes nos colocam em lugares que nós somos tentados, ou o próprio Espírito nos conduz ali. Então, esteja preparado para esta semana 7. A ilustração do cavalo de Troia, é importante que você esteja atento também, né? A ilustração ela não está ali no resumo, mas você precisa conhecer e procurar, como a pastora Luzia apresentou para nós. Tudo bem? Outro ponto, não esqueça dos avisos. Amanhã, por exemplo, aqui na sede, nós vamos enviar os avisos no grupo de liderança e cada igreja precisa estabelecer também os seus avisos. Por quê? São os avisos que conectam o Pai Nosso com o culto de celebração. Lembrando que no final, na semana 8, nós vamos ter também um tempo de honrar todas as casas, todos os anfitriões e todas as famílias e pessoas que se envolveram no Pai Nosso. Então vai ser um domingo muito especial que nós teremos no encerramento do Pai Nosso. Então todo o grupo já precisa ser direcionado à igreja. Amém? Quero abrir para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida e gostaria de fazer, é só você levantar a sua mão ou fazer a pergunta aqui no chat que a gente já vai responder. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Agora é a hora. Você levante a sua mão ou faça a pergunta aqui que nós vamos tentar responder. Ninguém, tá todo mundo com vontade de comer pizza, isso sim, né? Hã? Sem perguntas. Amém. Então tá bom. Então, como nós não temos perguntas, aqui ó, a mensagem também foi tão bem explicada e tão bem compartilhada que não tem nem necessidade de ter pergunta, né? Eu quero compartilhar uma tela com vocês aqui, bem objetiva. Nós estamos nos preparando aqui para poder viver algo muito especial da parte do Senhor no final do mês de maio. E então eu queria compartilhar com vocês
Nós vamos ter agora no final de maio, dias 29 e 30 de maio, nós teremos a nossa conferência de células da Renovado, nosso imersão pastoral. Então, esse imersão pastoral é aquele mesmo imersão que nós tivemos o ano passado, aquela com as mesas, com as rodas de perguntas, com as dinâmicas, falando e traçando ali o paralelo da igreja com o avião. E esse ano nós vamos usar a ponte. Deus usa a igreja como uma ponte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a igreja é uma ponte que conduz as pessoas à eternidade com Cristo. As nossas células são uma ponte de salvação. Então esse ano nós vamos ter a ilustração da ponte e é para todas as nossas igrejas do Brasil, dia 29 e 30 de maio. Nós estamos preparando, estamos com grandes expectativas. Será um final de semana inesquecível. Então você já pode organizar a sua caravana, mesmo você que é de mais longe um pouquinho, que se organize para estar conosco. O custo é bem simbólico, que dá direito ao almoço, a coffee break, tudo tá lá, já as inscrições estão disponíveis, o seu pastor já tem o link para você se inscrever e nós contamos com você para essa conferência. Então, dia 29 e 30 de maio, você é o nosso convidado para essa grande experiência de fé. Amém? Então lembre-se dos avisos, quero agradecer você por nesse final de feriado, você está conosco no Tadel. Éramos quase 100 pessoas envolvidas aqui, líderes, pastores. Quero agradecer a todos os pastores que têm sido fiéis nesse tempo, que têm se mostrado presentes, não só aqui na sede, mas em todas as nossas igrejas. E lembrando que 6h30 amanhã tem live de segunda a sexta-feira, Igreja da Madrugada, 6h30 da manhã no perfil @Renovado Internacional. A igreja continua ativa, a igreja continua viva e você é o nosso convidado para se envolver em cada um dos projetos que Deus tem nos dado como família na fé. Amém? Vamos orar para encerrar esse nosso Tadel e encerrar aí um tempo de comunhão com a nossa família em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu quero que você agora apresente o seu grupo de Pai Nosso. Apresente as pessoas e eu creio que enquanto nós orarmos, o Espírito Santo vai trazer a memória, ou trazer a luz o nome de uma ou duas pessoas do Pai Nosso, para que você faça orações específicas, por exemplo, saúde, casamento. E você fala, poxa, mas talvez ele nunca falou nada, ou ela nunca falou nada sobre esse assunto, mas é Deus mostrando para você qual é a área de atuação, para que lado você deve seguir na sua direção em relação ao cuidado com essa pessoa. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse Tadel, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela nossa liderança, apóstolo Joel e Sandra. Te agradecemos porque nós não estamos, Pai amado, à deriva, Senhor amado, mas nós temos um norte. O Senhor tem nos dado pastores, líderes, Pai amado, para que possamos viver milagres e sobrenaturais. Te agradecemos pela manifestação do Teu Espírito Santo na nossa vida, em cada igreja, em cada renovada no Brasil, na Itália. Pedimos agora em especial pelo Pai Nosso. São centenas e centenas de casas, centenas e centenas, milhares de pessoas que estão sendo alcançadas por esta mensagem do Pai Nosso. Deus, e nós queremos declarar em nome de Jesus a verdade da Tua palavra que diz que ela não volta vazia e ela tem poder, Senhor amado, para transformar vidas. E nós cremos, Deus, que nestas semanas vidas estão sendo transformadas. E o nome dessas pessoas que o Senhor está nos trazendo à memória agora, Deus, nós oramos por eles, por essa situação específica, se é casamento, casamento, se é saúde, saúde, se é relacionamento com os filhos, que assim seja. Mas Deus, que todas as semanas que nós já nos reunimos e aquelas que ainda nós vamos nos reunir, que o Senhor cumpra o propósito pelo qual o Senhor abriu essa casa, que a vida do Senhor se manifeste, Deus, que a salvação, Pai amado, seja motivo da nossa alegria nesses dias. Nós entregamos esta semana 7 nas tuas mãos e cremos que grandes coisas o Senhor vai fazer em cada grupo de Pai Nosso. Abençoamos as nossas igrejas, as agendas desta semana, o culto do próximo domingo. Nós declaramos que é a vida em meio à morte. E assim nós encerramos esse Tadel te agradecendo por tudo que nós vivemos. Em nome de Jesus. Amém, amém
E amém. Que Deus abençoe a tua vida. Vou abrir o seu microfone por alguns instantes. Saiba que você é muito precioso, muito preciosa diante do Senhor. Deus te abençoe. Uma boa. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus Tchau. abençoe, uma Deus semana abençoe. abençoada em nome de Vai, Jesus. irmão. Deus abençoe. Deus Abençoe. Deus abençoe. abençoe. Fica na paz. Deus Ah, abençoe. Deus gente, abençoe. aniversário do pastor Vanderlei. Foi aniversário do pastor Vanderlei. Jesus. Parabéns, pastor Parabéns, Vanderlei. parabéns, Parabéns, pastor pastor Vanderlei, Vanderlei. parabéns. Deus Alô, abençoe. Deus pastor. abençoe muitíssimo. Abençoe. Deus abençoe. Parabéns, parabéns. Deus Abençoe, pastor Walter Rovelli. Abençoe. Deus Amém. abençoe, Antônio. Deus abençoe, Dudu. Deus abençoe, pastor Luia. Boa semana. Deus abençoe, Sueli. Amada, Deus em nome de Jesus, abençoe. em nome de Pastor Jesus, Deus Felipe. Deus abençoe. abençoe, Deus Kátia. abençoe, doutora Kátia, Deus abençoe, pastora Xalita. Flavinha. Deus Deus abençoe. abençoe. Deus abençoe, pastor Marcos. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus Felipe. abençoe. Pastora Florida, pastora Neuza Carioca. Deus A abençoe. glória. Deus abençoe, Deus Sheila. abençoe, São Antônio, bigode branco. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Silvio. Olha Deus ele abençoe, pastor chegando. Marcelo Rocha. Ô, Hélio, vê o seu WhatsApp aí. Amém. Tá Hélio, bom. Hélio, vê o seu WhatsApp aí, meu filho. Deus Ó, abençoe, seu Deus WhatsApp. abençoe. Legal. Parabéns, Gente, pastor Deus Vanderlei. abençoe. Fiquem com Boa Deus. Deus Feliz noite, abençoe, boa pastor aniversário, noite. pastor Alex. Deus Vanderlei. Obrigado. Deus Abençoe. abençoe, Sandra. Deus abençoe, Obrigado. Rita. Deus abençoe. Deus Deus abençoe, abençoe. Obrigado. Deus gente. abençoa. Fiquem Abençoe a com todos, A Deus. viu? Boa paz, Amém. terça-feira. Pastora Vou Maria. desligar. em Pastor nome de Deus Jesus. abençoe. Tchau, queridos. Ele, A bigode paz. A preto. paz. Tchau, Paz. tchau. Deus abençoe.